Bom dia, quarto ano. Hoje é dia 27 de maio, quarta-feira. Vamos trabalhar mais um conteúdo de história. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas. A leitura será feita nas páginas 53 a 57 e as atividades nas páginas 58 e 59. Como a leitura é muito extensa, a professora fez aqui um resumo e eu vou completar com algumas informações que são bem importantes, tá? Vamos começar. Os primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles habitavam antes da chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, dizem que o Brasil foi descoberto, outros dizem que ele foi encontrado. Por quê? Porque os portugueses, quando chegaram, não tinha aqui uma terra inabitada. Ela já tinha os habitantes que eram os indígenas. Os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi, Aruaque, Gê ou Tapuias, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes, né? Olha só, os indígenas, eles eram divididos nesses povos. E cada um deles tinha os seus costumes, né? Falavam uma língua, entre outras coisas. Não era só porque eram os indígenas que eles tinham todas as características iguais. Não, eles se diferenciavam. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, era próximo aos rios para a sua sobrevivência. Ou seja, eles viviam perto dos rios porque assim eles podiam caçar, já que a caça ia até a beira do rio para poder beber água. Ele podia retirar dali o seu alimento e viver naquele local. Eles tinham conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais importantes para pesca, caça, colheita, utensílios, moradia, etc. Ou seja, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, nem de um tempo atrás. A única coisa que eles sabiam, que eles tinham conhecimento, era de tudo que eles poderiam utilizar da natureza. E eles faziam isso com consciência. Eles retiravam da natureza apenas aquilo que eles iam utilizar. Os indígenas têm costumes de ter seus próprios instrumentos de trabalho, como arco e flecha. Há uma divisão de trabalho por sexo. Então, olha, como assim divisão de trabalho por sexo? As mulheres e os homens. As mulheres faziam uma coisa e os homens outra. As mulheres trabalhavam na coleta de frutas, na produção de farinha, no cuidado das crianças, dentre outros. Os homens, caça e pesca, construção de moradia, proteção da tribo, entre outras coisas. Os indígenas também contribuem para os costumes com várias palavras e elementos folclóricos para a formação do povo brasileiro. Por exemplo, um costume que nós temos até hoje, tomar banho todos os dias. Esse costume não foi nos dado pelos portugueses, foi dado pelos indígenas. Então, quer dizer, é uma tradição, é uma herança cultural que os indígenas nos deixaram. Agora, eu vou falar um pouquinho do encontro dos indígenas e dos portugueses.